Mais uma parte aqui do nosso evento EcoTalks. Agora a terceira parte aqui. A gente começou com o Ismael e com o Matheus falando do preview da Sapiranga Summit. Depois a gente teve a Mari e a Melissa falando do Dia Mundial do Trabalho Compartilhado, do Dia Mundial dos Coworkings. E agora voltamos aqui com uma composição da mesa diferente que se reuniu ali no networking ali durante o evento. Estamos aqui com o Ismael, que também já estava aqui antes no podcast, e agora com a Bruna também, Hello. que é a nossa colaboradora assídua aqui. Hello. E me contem aí o que vocês estão planejando ali. Então, a gente veio aqui daí pra misturar aí um crossover com o Vigília Nerd também, falarmos um pouco de cinema e filmes e séries, que o bate-papo ali rendeu muito. Rendeu muito. Filmes, séries e livros, bombou muito o papo ali. E o Isma agora veio com uma ideia muito legal, que eu acho que a gente já pode divulgar, porque a gente já tá dentro já. Já vamos divulgar? Não sei, dá um spoiler de alguma coisa. Vamos divulgar para porque oficializar. É uma ideia que a gente quer levar pra frente. Até porque eu acho que isso que aconteceu da nossa ideia representa o objetivo de um coworking, de um trabalho colaborativo que nem esse, que é de criar coisas, de começar coisas. Então a gente unir propósitos, né? propósitos. A Bruna e eu, a gente já se conhece de outros eventos, de outras iniciativas e empreendimentos. E hoje a gente começou a conversar e descobriu mais pontos em comuns, que são livros, filmes. E o ponto em comum que a gente acabou conversando com outras pessoas também é o propósito de escrever um livro. E eu perguntei para a Bruna, qual vai ser o título do teu livro? Ela não sabia muito bem. E de repente a gente pensou, então, quer saber, vamos juntar as nossas forças, qualidades, ideias e desejos e gostos pela literatura e vamos escrever um livro. Então nós decidimos escrever um livro a 3, 4 mãos. Talvez mais, Talvez né? mais. Uma coletânea, que daí a gente tem agora, a gente só teve essa ideia, né? Mas eu acho que nem as coisas não acontecem por acaso, né? Tu ainda que tem, agora eu aprendi também, tu tem toda essa vibe de religião, de meditação, de entender, às vezes, sobre as coisas além da nossa compreensão, e eu sei que o Dé também tem esse ideal, assim, que é uma coisa que eu também divido. Então, as coisas não acontecem por acaso. A gente tem essa ideia de... O Ismael já lançou livros, eu já participei de coletânea, eu escrevo, eu dou oficina de escrita criativa, que inclusive dia 12 de setembro estará rolando aqui no Eco, né? A gente vai estar com uma oficina que, juntando aí toda a parte de escrita criativa que sempre esteve na minha vida e também a parte de roteiro, já que sou videomaker e trabalho com audiovisual, juntando tudo isso para também incentivar as pessoas às vezes a criarem o hábito ou retomarem hábitos antigos de escrita, né? Na primeira edição que aconteceu em maio na Blend Coworking em Novo Hamburgo, tinha gente que era roteirista, gente que já tinha lançado livro, gente que queria estar ali também para escrever, até melhorar suas legendas dos posts de redes sociais, saber como montar o roteiro do seu vídeo de conteúdo de redes sociais. Tinha até uma mulher que ela é sênior, assim, tipo, na vida, ela dá o Vale de Novo Hamburgo, a Renate, que é uma pessoa, assim, super ímpar com a sua contribuição com a literatura no Vale dos Sinos, né? Então a gente juntou esse grupo ali pra se imergir nesse mundo da escrita, né? E eu acho que isso é uma proposta bem interessante, né? Já que se fala tanto em compartilhamento, em colaborativismo, né? É o ano também do associativismo e tudo isso tá emergente e é urgente ao mesmo tempo, né? As coletâneas são uma boa forma de quem já escreve ou quer escrever poder, com mais acessibilidade no sentido de valor mais prático, de ter um suporte, de ter colegas para compartilhar e poder lançar um livro. E essa é a ideia que a gente quer num grupo que a gente possa dividir essas ideias, um ajudar o outro, né? E a gente tem bons contatos aí, eu tenho a Kátia, que é da editora Elas por Elas, né? Já fica a recomendação para vocês, que faz um trabalho bem legal, e conheço várias pessoas desse meio que podem contribuir, assim como a Isma também, pra gente poder fazer esse projeto tão bacana que eu acho que não vejo muito isso rolando por aqui, né? E o que é interessante do projeto que a gente pensou é que nós vamos registrar o processo de escrita em podcasts. Aqui na Eco. E nós vamos registrar o processo de escrita, de desenvolvimento desse projeto, desse trabalho, e depois divulgar, então, esse material, o livro final, e criando esse ecossistema de pessoas com o mesmo objetivo, porque foi um problema que a gente identificou
enquanto empreendedores, artistas, a gente acaba trabalhando às vezes de maneira solitária, porque é um trabalho de certa forma solitário. O escritor precisa sentar, escrever, dedicar horas do seu dia e depois falta aquela habilidade de divulgar, de criar relações com outros escritores, fazer uma campanha de marketing. Então, a nossa ideia também toca nessa dificuldade que a gente tem, que eu senti enquanto escritor, de ter outras pessoas ajudando a divulgar, ajudando a conectar com outros artistas também. Gostou da ideia? Conta pra nós. Eu, como ponto assim, inicial, porque foi eu que criei esse evento aqui, né? Exatamente. Tu é o nosso ponto de conexão. Um ponto de conexão, vamos dizer assim, um ponto inicial da coisa, assim, eu já me coloco à disposição e quero fazer parte. Ótimo. Eu já participei de clube do livro, assim, mas eu não sei, a proposta não é ler um livro e fazer um outro. Não. É criar uma coisa nova. Exato. Né? Então, já me coloco à disposição, e principalmente na composição e produção de podcast. Bora. Que... Vai querer escrever um capítulo também? Olha. Ótimo, já tá convidado. Então mas a gente sabe que tu tem toda uma base aí, né, de leitura, de cinema, que te dão essa abertura aí. Inclusive aqui, criativo tu é, né? Inclusive, aqui, ó, esses foram os resultados do evento de hoje, que já saí com vários livros aqui, né? Então, eu leio pouco, mas quando eu leio com propósito. Assim, né? Eu também consumo bastante livros, assim, não só físico, também no Kindle também, né? Por áudio também. Prefiro também, claro, podcast também, mas prefiro ainda o físico também. Aliás, Éder, pegando esse ponto que tu disse, que eu acho que é bem importante quando se fala de livros, de ler com intenção, com objetivo, porque muita gente às vezes lê um livro uma vez na vida e acha que está pronto a leitura. Sim. Mas eu acredito muito naquela ideia de ler, voltar no livro, fazer anotações, conversar com as pessoas, consumir um livro como se ele fosse um CD, ou como se fosse uma música que a gente escuta de novo. E tu comentou, e tu estava falando antes no backstage aqui, que tu também já viu o filme várias vezes, Várias né? vezes. E filmes também funcionam. Funcionam muito bem. Às vezes nem todo filme funciona assim. Claro, depende do filme, do livro. Sim. Né? Mas é que tudo depende da história, né? Porque, assim, aí, claro, se destacam os clássicos, né? Coisas que se tornam clássicos, independente de serem os mais antigos ou clássicos mais recentes. Mas eles se tornam clássicos por isso, por essa facilidade de a gente conseguir ter múltiplas interpretações, né? Até porque daqui a pouco uma coisa que tu lê quando tu tem 17 anos, depois com 20 e poucos, com 30 e poucos, 40 e poucos, tu é pessoa, são outras versões de ti mesmo, né? Então que adquirem um novo significado a partir daquela leitura. E tem obras também que às vezes são mais densas na sua complexidade de escrita ou na sua história mais pesada, que às vezes a gente precisa conseguir reinterpretar, olhar de outra forma, assim como na vida, né? Que às vezes a gente precisa dar um passo para trás, olhar, tentar outra perspectiva. Assim como na vida, exatamente. A gente pode aplicar a mesma ideia para amigos, para colegas de trabalho, para romances. Às vezes a gente acaba entrando naquela rotina de eu já conheço a pessoa e vivendo coisas iguais, quando na verdade é importante reler aquela pessoa, criar momentos diferentes, especiais, assim como com um livro, com uma música, que a cada momento são interpretações diferentes, sentimentos diferentes. E o que eu achei legal dessa nossa ideia, eu acho que é de mostrar que, pra mim, todas as pessoas são artistas. Todos nós somos artistas. Em algumas pessoas esse lado só está dormente, né? Mas acho que todos temos um lado artístico. Então, de a gente poder, talvez, até democratizar um pouco mais isso com a questão da escrita e de publicar, né? Depois essa nossa coletânea, que a gente ainda está a definir qual vai ser tem que ter um ponto principal, né? Ou uma temática, uma proposta que vai unir todas essas histórias futuras, que a gente ainda vai definir. Mas acho que é bem legal de a gente conseguir conectar, que nem aqui a gente já falou com o Joatan, que ele tem o blog dele há anos, já pensa em escrever um livro um dia, e aí o Isma começou a nos provocar, tá, mas quando? Qual que é o título do teu livro? Quando tu vai começar? Então, às vezes, a gente precisa de empurrões, de pessoas que também estejam ali pela gente, uma rede de apoio que nos leve pra frente, isso em todos os aspectos da vida, né? Mas aí agora, nesse aspecto da leitura, pelo menos da escrita e da leitura, a gente já vai poder ser isso para outras pessoas também que podem vir a compartilhar esse projeto com a gente. Bacana, mas eu já fico... Bem, já tá emocionado. Empolgado com a nossa empolgação. Eu tava mesmo falando quando a gente tava falando com as meninas do coworking, que é um dos propósitos do coworking, é criar essas conexões, né? Criar uma palavra que eu gosto muito de falar, que é a serendipidade, né? Que as coisas acontecem por
não acontece por acaso, né? Por isso a gente estava falando aqui com os coworkings que acontece seguido. Então, que bom que eu pude proporcionar aqui mais encontros e mais conexões e mais ideias novas e projetos. Então, já estou feliz só por isso. Né? Essa palavra que tu usou agora, serendipidade, se encaixa exatamente no que aconteceu aqui, porque foi um encontro fortuito, ocasional, não estava programado, planejado, e o resultado do que a gente só planejou já é excelente, já é maravilhoso. E se tivesse, de repente, vindo aqui com esse propósito, com essa pressão de criar, de inventar talvez... um projeto, né? De inventar um projeto, talvez não teria acontecido. Então, realmente foi um encontro casual de ideias muito positivas, muito boas. E talvez até para entrar um pouco na conversa de séries de televisão e filmes, a gente também compartilhou o gosto por séries de... como é que a gente falou antes ali? De comédia leve. Isso. De sentir bem, de assistir de noite para relaxar um pouco. Então a gente foi compartilhando esse mesmo gosto por séries boas, agradáveis. Né? E tudo isso foi Porque a gente gosta, claro, de histórias às vezes mais complexas. Eu adoro muito suspense criminal, né? A gente já descobri também, somos fãs de terror. Mas às vezes a gente precisa na vida que é corrida, que é pesada, né? Porque a vida é complexa às vezes, né? Sim, e a gente também abre o celular cheio de notícia ruim, cheio de coisas difíceis acontecendo. Às vezes a gente precisa essa leveza para fazer a gente desconectar um pouquinho e às vezes até ter um outro ponto de vista das coisas também. A gente falou sobre a série Upload do Prime Video, né, que mistura ficção científica com comédia e fazendo a gente pensar na vida além, que também tem o The Good Place, que pega essa pegada da vida, né, do pós-vida, que são séries que é levinho, o primeiro olhar tu pensa até bobinho, mas que sempre consegue dar aquece o coração, né, passa uma mensagem gostosa, assim. E tem um fundo de pensamento mais denso por trás. Total. O upload, a questão da tecnologia, do que ela pode fazer por nós, ou dos problemas que isso pode trazer. E a série The Good Place, que é a questão da vida após a morte, se existe ou não, que está numa série de comédia leve, engraçada, mas ao mesmo tempo lidando com um tema tão difícil, dramático para muitas pessoas. Então, realmente, essas séries, além de agradáveis e boas, elas também trazem pensamentos mais profundos. Eu gosto que no The Good Place, tipo, faz a gente pensar, né? Porque a primeiro momento, né? Não vou dar spoilers, mas a primeiro momento que faz te definir tu ir pro lugar bom ou ruim, né? No pós-vida, são as tuas ações em vida. Que tudo que tu faz gera pontos ou te tira pontos, né? Então, tu acabou com 20 mil negativo, vai pro lugar ruim, né? E aí, depois eles começam a questionar isso. O que é um ato bom? O quanto que cada coisa vale? E muda se eu tô fazendo uma coisa boa com segundas intenções ou não? Porque na minha vida, eu já tive essa conversa com meu pai, e a gente fala assim que meio que não importa porque tu tá fazendo uma coisa boa. Eu tô fazendo porque eu quero mídia, eu quero ser divulgada. Tá, mas tu tá fazendo uma coisa boa. Se é bom, é bom. Né? Então, no final das contas, vale a pena, né? Então, traz essas reflexões interessantes sobre até o modo que a gente vive, né? Sobre como as coisas funcionam e como às vezes a gente... Né, tem essas pressões, esses ideais de sociedade. Não, tem que fazer isso de tal jeito. As coisas funcionam assim. Mas nem sempre são como a gente vê a um primeiro momento, né? E a gente pode fazer uma conexão das duas séries com a nossa vida no momento, com as coisas como elas estão hoje em dia, que é essa questão que a Bruna comentou de o que eu faço gera pontos no pós-vida. Mas a gente tem hoje em dia o que eu faço em vida agora, em sociedade, gera pontos em algumas sociedades que vão me bloquear de algumas possibilidades, de algumas ações, de oportunidades, ou permitir. A gente tem o caso da China, por exemplo, que justamente contabiliza pontos. E em outras sociedades também, a gente acha que no Brasil não, mas tem disso também, a gente de certa forma. Quando a gente gera uma avaliação no Uber, no iFood, a gente está classificando ali o trabalho da pessoa, daqui a pouco foi um trabalho ruim naquela hora, mas tu não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, daqui a pouco o cara tava num dia ruim, a mãe dele tá doente, a gente não sabe, né? E aí a gente tem aquele episódio clássico já de Black Mirror, né? Que é com a Bryce Dallas Howard, né? Que eu acho um dos melhores, assim, que faz essa conexão entre popularidade, né? Número de seguidores, avaliação das pessoas, né? Que nem eu lembro quando surgiu no Uber aquela opção de tu não precisar botar pra não conversar. Eu fiquei...
cara, tem coisas na vida que a gente meio que não deve ter possibilidade de opinar. Tipo, é assim, cara, nem sempre eu tô afim de conversar, mas eu tô lidando com outro ser humano. Às vezes eu vou ter que conversar, né? Então, tipo, gera essas coisas loucas que a gente vive em sociedade, que a gente tem que pegar essas obras e poder avaliar elas, né? As obras não estão ali só para um entretenimento, tudo passa uma mensagem, né? Assim como eu falo, né, no nosso Qual é o BO podcast, que acontece aqui no Eco Studio, tudo que tu posta traz uma mensagem, eu falo pros clientes também, né? Ou seja, para mostrar, tu tá mostrando que tu vai na academia nos teus stories. Tu tá mostrando disciplina, foco, um cuidado contigo mesma. Se tu tem esse cuidado contigo mesma, talvez tu tenha com teus clientes. Tudo passa uma mensagem. Claro, nem sempre as pessoas vão interpretar tudo da forma como a gente quer ou vão passar ali correndo. Mas tudo tem esse poder de transmitir mensagens, né? Aí entra também o que eu acho que todos nós temos uma responsabilidade com o que a gente fala. Todos nós somos influenciadores e no momento que nós temos voz, e no momento ainda que eu tô aqui atrás de um microfone com uma transmissão na internet, eu tenho que ter mais responsabilidade ainda com o que eu falo porque impacta outras pessoas. Muito legal isso que tu falou, Bruna, porque isso foi o debate que nós tivemos faz uns 2 anos agora na universidade. De que a responsabilidade pela mensagem é do emissor ou do receptor. Então, naquele primeiro momento, a discussão surgiu espontaneamente, não foi combinada, mas em um primeiro momento criou-se uma divisão entre aqueles que defenderam, não, a pessoa que está transmitindo a mensagem tem a responsabilidade por ela, e o outro grupo, não, o emissor tem a responsabilidade de entender o que foi dito. Mas o que a Bruna colocou é um pouco dos dois. Ambos têm tanto a responsabilidade de se fazer entender, de tentar se fazer entender, mas o outro lado também de tentar entender o que foi dito, por mais difícil que seja às vezes, mas é um questionamento bem interessante. Eu acho que tem muitas camadas, né, mas são conversas que eu gosto de ter. Eu gosto dessas conversas. Bruna, isso era o que eu estava pensando com relação aos livros antes, de reler um livro, de assistir de novo um filme, que são as camadas. Que existem livros que foram escritos em camadas. Em uma primeira leitura a gente consegue acessar uma camada, em uma segunda leitura a próxima e assim por diante. E filmes também são assim, eles são mais complexos. Até porque ali num filme, na tela, tu tá vendo ali primeiro, tipo, coisa tá acontecendo. Aí daqui a pouco tu assiste de novo, eu já sei que eles vão brigar ali. Mas aí tu começa a ver a expressão do ator, tu começa a ver, nossa, mas aquela briga já tava acontecendo antes de eles começarem a discutir. Né? E aí, com isso, a gente até consegue, às vezes, aprender um pouco da vida ali por meio daquelas caracterizações ali, daqueles pedaços, né? O papo, a proposta desse papo aqui agora surgiu porque a gente pensou, vamos fazer um papo sobre filmes e coisas, né? E aí surgiu esse projeto de vocês, da gente, né? Sim, isso aí, nós todos. E aí, mas aí a gente conversando aqui também, eu já li esse livro tantas vezes, eu já vi esse filme tantas vezes. E aí, então, minha proposta agora aqui é a gente comentar qual o livro que você mais leu mais de uma vez, esse filme que você viu. Filme, eu acho que muito, né? CD não dá pra falar. CD, álbum não, né? Conta, né? Porque a gente ouve. Mas tem aqueles que a gente às vezes ouve com esse propósito de ouvi-lo e senti-lo, né? Mas acho que vale. O mais difícil, eu acho que seria ler um livro mais de uma vez. Sim. Então, vocês aí, qual o livro que vocês mais leram? Puxa, vai tu primeiro. Antes de responder a pergunta, eu vou justificar o porquê de fazer isso, de reler e de assistir de novo. Porque essas pessoas, os artistas que escrevem um livro com um grande propósito ou que fazem uma obra de um filme com essas várias camadas, ou até um CD, uma música, é importante a gente revisitar essas obras porque o artista colocou tanto empenho em transmitir uma mensagem talvez um pouco mais complexa, que é importante o receptor, a pessoa que está lendo ou assistindo, também fazer o trabalho de revisitar e de tentar compreender mais. Então, por isso de reler e reassistir algumas obras. A primeira obra que me fez despertar para essa importância foi Vanilla Sky, com o Tom Cruise. Porque a primeira vez que eu assisti, eu odiei o filme. Eu não entendi absolutamente nada. Eu acho que eu estava um pouco cansado naquele dia. Mas eu pensei, não, peraí, eu acho que faltou eu tentar entender. Deixa eu assistir de novo. Porque a minha percepção foi muito negativa, de realmente não gostar. E a segunda vez que eu assisti, eu simplesmente amei o filme. E eu devo ter assistido esse filme com certeza mais de 10 vezes ao longo da minha vida, porque outra coisa que eu percebi no filme é que ele soava como uma canção, como uma música. Tanto que a última música que aparece no filme, de quando o personagem principal pula de um prédio,
aquela música me pegou demais, me fez sentir coisas profundas, até uma tristeza até pelo que estava acontecendo no filme, e aquilo realmente mexeu bastante comigo. Então eu acabei assistindo esse filme com certeza mais de 10 vezes. Interessante. E livro? O livros eu tenho algumas obras que eu revisito com alguma frequência. A primeira delas que eu comecei a fazer isso foi Ética Nicômaco, de Aristóteles, porque a primeira vez que eu li ela foi um pouco pesada, eu não entendi, e eu me questionei, mas como é possível que uma obra de mais de 2000 anos é difícil para eu entender, sendo que eu já tenho faculdade. Sendo que teoricamente deveria ser mais fácil para te entender. Teoricamente eu teria que ser mais culto, porque já passou. Eu deveria ter evoluído. Então eu fiquei preocupado, eu entendi que, e ainda mais com esse título, ética, que tem relação com comportamento, e ali eu entendi que faltava alguma coisa na minha parte, na minha educação, e por isso eu achei importante reler essa obra mais algumas vezes, e dada essa importância que eu percebi na filosofia, eu também fiz isso e faço isso com a obra Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, porque ela teve uma conexão até mais pessoal com a minha criação, porque eu venho de um berço católico, religioso, e essa é uma obra que, para entender ela, é preciso ter vivido um pouco do que o Nietzsche viveu, e eu creio que eu consigo acessar algumas interpretações ali por ter passado por algumas experiências que o autor passou. Interessante. Acho que as minhas respostas vão ser bem mais rasas do que, né? Até porque, assim, eu gosto muito de reassistir séries e filmes com o propósito que a gente vê muito hoje, que é série conforto, filme conforto, né? De saber o que vai acontecer, de ter emoção. Por exemplo, tem filmes da Marvel que eu adoro rever, da Era de Ouro, né? Do MCU. Mas que também remete ali à minha adolescência, que aquilo ali era, tipo, um movimento muito fantástico, assim, na minha vida, que era de olhar aqueles filmes que tem toda a relação com a minha infância, de uma herança ali do meu pai, a gente dividir isso, e meu grupo de amigos e família, a gente é muito obcecado por isso. Então, por exemplo, Os Vingadores de 2012, eu já vi umas 15, 20 vezes esse filme. E às vezes, não sei o que eu vou olhar, bota Vingadores aí. Né? Então tem muita coisa que eu assisto, assim, com esse propósito de rever coisas com esse tom nostálgico, né? Que a gente falou no Qual é o BO, que a gente gravou quinta ali, o Matheus estava falando sobre essa questão, a gente conversou sobre a nostalgia, como o poder disso hoje nas mídias, né? E ele usou também o termo retrofuturismo hoje, que traz o antigo com o novo, revisitando as coisas, né? Então, vejo muito isso em comédias românticas do início dos anos 2000, que traz ali um quentinho no coração, né? E hoje, por exemplo, na literatura hoje eu tô indo mais pros grandes clássicos, assim. Na época do ensino médio, eu li Dom Casmurro, a gente leu todos os Machados de Assis, e o Dom Casmurro foi um que eu já li umas várias vezes até então, até porque a gente sabe que tem todo aquele grande debate se Bentinho, Capitu traiu Bentinho, como é que foi esse lance, então é sempre legal ler e repensar sobre isso, né? Mas um livro que eu gosto bastante, não é dessa parte filosófica aí, mas é o Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto muito da parte cômica do Luiz Fernando, mas quando ele escreve histórias, nossa, eu acho assim, é outro nível pra mim, assim. Gosto muito do trabalho dele, e Clube dos Anjos é um livro bem legal, até ganhou filme, né? Foi exibido no Festival de Cinema de Gramado, acho que 2023, 2022, não me lembro. Mas já faz um pouquinho aí. O filme não foi tão bom, mas o livro é muito legal, uma história bem, bem bacana, reviravoltas. Taranã. E eu já li mais de uma vez. E o meu livro da adolescência, que eu gostava muito, desde que eu tinha, assim, acho que 12 anos, é um livro chamado O Diário de Lúcia Helena, que é uma história muito legal que se passa na década de 60, e uma menina que ela tá ali desbrochando como mulher e tendo os relacionamentos dela e se apaixonando. E é uma história bem fofa e doce, mas que fala sobre essa transição para a vida adulta, assim, né? Para o amadurecer e o florescer da mulher de uma forma bem doce, assim. E eu já li ele várias vezes ao longo da minha vida e continuo tendo esse carinho especial por ele, assim. Duas coisas que tu falou, Bruna, que eu achei bem legal. Uma, que Machado de Assis escreve com essa questão das camadas. Não vai ter como entender Machado de Assis lendo uma vez. Vai ser preciso ler, reler, fazer um esforço. É uma leitura um pouco mais rebuscada, bem escrita, é um português um pouco mais elaborado. E tem também essa questão de revisitar alguns filmes da infância. Eu tenho feito isso ultimamente e realmente é uma sensação tão boa. É, né? É nostálgico.
E é se encontrar com a gente mesmo em um período diferente. Não é só a questão do filme, mas é quem a gente era naquele período. É memória afetiva, É né? a memória afetiva da gente mesmo, de Exato. quem a gente era. Isso é fantástico. incrível, né? É incrível. E daí daqui é a pouco incrível. lembra, que nem eu lembro a primeira vez que eu vi Flashdance, que eu adoro a temática filmes, obras dos anos 80 como um todo. E minha mãe passou muito isso. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu vi Flashdance. Era um sábado de sol que a gente foi andando até a locadora, que era 2 quadras distante. A gente voltou e assistiu o filme ali, daí tipo vinha o sol pela janela, assim, e a gente fez uma pipoca de caramelo. Olha Então, só. cada vez que eu assisto Flashdance, eu lembro dessa cena olhando Coisa boa, né? um filme com a minha mãe, sabe? Então, eu acho que remete a isso, né? Essa memória afetiva Sim. de com quem a gente assistia, como a gente assistia. Além de ser a época mais simples em que a gente não precisava pagar boleto, né? Exatamente. E também tinha toda essa história, eu vou na locadora alugar um filme, só posso alugar 1 ou 2 filmes. Que hoje tá muito mais fácil na palma da nossa mão, né? Então tem toda uma Essa época sensação diferente, né? era ótima. E relembrar disso é tão bom. gostoso, de né? ir na locadora, até de consumir música. Sim. Na nossa época era o CD, de ter que escutar, ele de ter a obra física Achava e de legal que tirar tu um ia- tempo. Até as gurias falaram isso no Qual é o BO, né? Que tá indo ao ar hoje. Hoje, às 20 horas. 20 horas. Que o físico é o novo gourmet, né? É. Sim. Tá voltando isso. Eu acho Sim. bom. A Kika falou também que o rock tá voltando com mais força, né? também. Aham. Então, que bom porque no meu caso, no teu também, acho que a gente viveu bastante Muito. disso crescendo, né? Sim. A Bruna pegou bastante também. Sim, né? mas já foi Mas, esse período mais de é. transição, assim, né? E dá e já deu esse medo de, e agora a próxima geração não vai ter essa experiência, Pois né? é, mas De tá- encostar, de ver. E não, agora a gente sabe que tá voltando e que tem, né? Eu achava muito legal que ia na loja de CD e daí tinha o coisinho que tu podia botar o CD e ouvir uma parte, né? Sim. Ah, ok, vou levar. Sim. Achava E parece muito tão legal isso. recente isso. Essas memórias de 20 anos infância, atrás, de né? Menos de 20 anos atrás ainda tinha isso. parecem tão vivas. Parece que é ontem. Esse tipo de memória. Tem coisas que aconteceram há 1 ano que parecem mais distantes do que coisas que aconteceram há Faz 20 sentido. ou 25 anos. Eu assisti para dar um exemplo de filme que eu fiz, essa de nostalgia, de voltar ao passado. O primeiro filme que eu comecei essa sequência de reassistir filmes foi Pet Sematary 2. Aham. O segundo, não o Aham. primeiro. Eu não lembro de ter assistido. Porque o segundo ele é um pouco mais difícil de encontrar até. Aham. E foi uma sensação tão boa de voltar naquele filme, naqueles episódios, naquelas cenas que eu lembrava. Então, E juntando, daqui a pouco eu não lembrava muito bem da narrativa, daí tu vai vendo e vai lembrando ao mesmo tempo que tá assistindo. É legal isso, né? É incrível, é incrível. E tu, Dé? Fala Ok. de obras que tu gosta de revisitar, sendo filmes, livros ou o que for. Até o último vídeo que a gente fez, eu e o Robson fizemos aqui do podcast da Vigília, foi os 25 filmes que estão fazendo 25 anos, Ah, 20 sim. anos agora, que foram tipo do ano 2000, né, 25 anos. E aí o filme que eu mais assisti na vida é X-Men, o filme. Baita. O primeiro filme dos X-Men 2000. Também me dá uma memória afetiva muito boa. E então, não que é o melhor filme, não é um filme tão bom assim, mas como assisti, tem também uma memória afetiva, que eu até contei no episódio lá, que a gente... era uma época que não tinha estreias noturnas, que nem a gente tem agora, né? Vai ter estrear um filme às 8 horas no Cinema X. E a gente reúne todos os nerds lá com cosplay, não sei o que, pra fazer um evento do lançamento do filme. Naquela época não tinha, então, tipo, a estreia do primeiro horário do filme era tipo às 2 da tarde. Sim. E aí a gente pegou o carro, eu matei meu trabalho, peguei o Robson na escola dele e a Ai, gente que foi, fofos. né? Ai, que fofos. Então tem toda essa história também, né? Mesma coisa que eu falei antes de ir na locadora, né? E sem falar que também esse primeiro X-Men ali do ano 2000, ele foi um grande marco, né, para as adaptações de quadrinhos para os filmes. A gente tinha poucos filmes lançados. A gente tinha ali os Batman, Superman e tal, mas que eram as exceções de uns dos maiores super-heróis de todos os tempos ali, e que mesmo assim ainda não tinha toda essa seriedade, querendo ou não, né? Era um pouco mais aventura, mais, às vezes até um pouco pastelão, assim, né? E o X-Men foi assim um uau, um novo momento na indústria cinematográfica. E poucos filmes, assim, que eu me lembro de ter visto... Claro, já teve muitos filmes que eu assisti várias vezes, tipo Goonies, esses clássicos, assim. Mas os que eu mais assisti foi o X-Men filme, daí logo os outros dos X-Men também. Vingadores também, uma época boa, legal.
eu peguei, que a gente pôde pegar assim de lançamento, né? Sim, acompanhar esse mas movimento. Outro que eu também mas esse é difícil de assistir mais de uma vez, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Ah, sim. Eu assisti várias vezes também, mas é mais complicado, porque daí é 3 horas, 9 horas de filme. Sim, né? Então, sim. mas daí eu vou, linkado com isso, eu vou para as obras literárias, né? Um dos livros que eu mais li foi a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Sim. E também o Silmarillion, do Tolkien, né? Que pra mim é o melhor livro de todos. Indo pro mundo dos negócios também, o que eu mais li também foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, né? Porque é um livro feito pra te ler um pouquinho todo dia. Sim. E depois no ano que vem, ler de novo um pouquinho cada dia, né? Sim. Então, esses... que eu me lembro, assim, são esses assim. Esses livros de trabalho, chama assim, né? Tem uns que a gente tem que ter para sempre para poder revisitar e legal, fazer marcação, anotação, para pegar aquelas mensagens, né? Também faço isso com algumas obras. Agora, séries, eu não me lembro de ter repetido nenhuma série. Friends eu já vi mais de 10 vezes. Sério? How I Met Your Mother eu já vi umas 3 ou 4. Modern Family eu já vi 2. Two and a Half Men eu vi 1 vez e meia, vamos dizer assim, porque daí o meu noivo tava reassistindo e eu acompanhei um pouco com ele. Aí, Friends, Modern Family, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine acho que eu já vi umas 3 vezes também. Acho que eu tô esquecendo de alguma grande por aí, mas... não me lembro de ter assistido mais de uma série. Eu comecei assistindo The Office, depois eu comecei de novo. The Office eu assisti várias vezes. Então, acho que eu assisti a primeira e a segunda temporada umas 2 vezes, e depois eu fui pro final e não assisti mais. O que acontece muito comigo é essas coisas, tipo, rever a temporada, né? Tipo, vai lançar a nova, poxa, já não lembro direito o que tá acontecendo. Às vezes não tem a recapitulação ali, e aí assistir a primeira temporada antes, ou porque, tipo, é muito bom, e aí eu já vou aproveitar pra rever também, né? Tipo, The Last of Us, eu revi a primeira temporada antes de assistir a segunda. Stranger Things, até então, sim, cada né? vez que lança... Pois então, aí cada vez que ia lançar uma, eu já revia todas as outras temporadas, não só a anterior. Então, várias séries ali eu já fui olhando as temporadas de novo. Mas eu gosto disso, às vezes, até pra deixar de fundo ali, assim, que tem essa... Gilmore Girls, já vi umas 3 vezes também, que é uma série, tem essa leveza, essa coisa gostosa da vida. E eu gosto de séries que também que são a vida comum. Ali é uma família, né? São a mãe e a filha. Então eu acho que é legal quando a gente tem histórias assim que cativam a gente. E são sobre a vida. Não é nada fantástico, sobrenatural, que eu amo. Mas a vida por si só já gera boas histórias. Já né? é um drama, já tem... Já é um drama, um grande drama a vida. Muito bem, pessoal. Muito bem. Surgiu um projeto aqui no meio do evento de hoje. E aí trocamos algumas experiências aqui de cinema, de literatura, de séries, aí, que é umas coisas que a gente gosta bastante. Mais alguma coisa que vocês tenham... eu queria falar antes sobre a Eco, né? Que sempre é uma boa vir aqui se conectar com pessoas, né? Que nem a gente já tinha se encontrado em outras vezes, daí agora já conheci a Bianca, já viramos amigas da nossa fotógrafa, que tava fazendo takes maravilhosos aqui, já conhecendo mais um projeto de causa animal tão legal. Então eu sempre tenho a certeza de que quando vou vir aqui em algum evento, vai gerar boas conexões, vai gente bacana que também tá aberta pra isso. Acho que também é por isso que flui bem. Gente que tá com a mente aberta pra fazer colaborações, pra trocar uma ideia. Já chamei a Bianca, vamos fazer umas fotos do podcast, a gente faz um vídeo pra ti, vamos trocar, porque eu acho que é assim que a gente cresce junto, sabe? Acho que a gente tem que ter essa mentalidade pra a gente conseguir... A gente sabe que é difícil crescer na vida, a gente sabe que é difícil nos negócios, a gente conseguir avançar, então no momento que a gente tem ali redes de apoio, as coisas acontecem muito melhor, mais fácil, e um ajudando o outro. Eu até falo isso pros clientes, assim, quando vão me contratar, olha só, tu não tá me contratando só pra eu fazer um negócio pra ti, é uma parceria. Tu tá me fazendo, eu vou fazer um negócio pra ti, mas tu também tem que me dar material, a gente vai fazer uma troca e é uma parceria, um ajuda o outro. E se eu sei que se eu investir também um pouquinho mais em ti como meu cliente, vai me gerar um bom retorno e a gente cresce juntos. Acho que essa mentalidade ela é essencial. E quem não tiver essa mentalidade hoje em dia vai acabar ficando pra trás. Não tem mais espaço pra esse individualismo assim nos dias de hoje e pra ir pra frente, assim, né? O que eu vou contribuir aqui é a ideia do que a gente falou no outro episódio, junto com o Matheus, que é a importância das pessoas fazerem o movimento acontecer, porque as oportunidades, elas acontecem, elas vão surgindo, os eventos, eles estão aí, mas quem realmente faz as coisas acontecer são as pessoas que estão engajadas nesses movimentos. O exemplo é o dia de hoje, que foi um convite para celebrar aqui o momento da Eco, mas quem fez acontecer foram as pessoas que estavam aqui, que contribuíram com
as ideias. E eu vou trazer uma frase, então, já que eu falei do livro Ética Nicômaco, do Aristóteles. Pô, muito cabeça ele, né? Muito cabeça. Cabeça, é uma piada interna nossa agora, do cabeça aqui. Mas a gente, já que a gente teve essa ideia de escrever um livro, de criar um registro de como vai ser esse processo, lá no livro, esse Ética Nicômaco, Aristóteles diz, o primeiro passo é mais do que metade do caminho. Então, Eita. porque às vezes o iniciar é tão difícil. Sim. E a gente acaba dizendo, né, Bruna, eu vou começar um dia, vou fazer um dia. E todo mundo faz E isso. ideias a gente tem muitas, né? Mas o saber viabilizar as ideias eu acho que é o mais difícil. Agora que a gente também já deu esse passo de, ok, a gente tem como fazer, então a gente se junta, blá, 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 blá. Já fizemos uns cálculos iniciais, é o que mais diferencia entre só ter uma ideia e conseguir realizá-la, né? Exatamente, porque o resto acontece, mas esse primeiro passo, ele requer, às vezes, muita coragem, muito desprendimento, muito... Vamos ver no que vai dar, de não tentar, porque a gente quer ter, às vezes, a ideia de todo o processo, de como tudo vai acontecer. Isso não é assim em nenhum empreendimento, em nenhum relacionamento, em nenhum filme. A gente precisa dar uma chance, tentar dar o primeiro passo e deixar as coisas acontecerem. Só agradecer, já agradeci muito nos outros episódios aqui. Agradecer de novo o Ismael e a Bruna pela parceria de sempre, né, Bruna? Sempre estamos aí, juntos. E também agradecer a Bianca, que está ali nos bastidores, o Joatan também, que vieram aqui, pela parceria aí, pelas fotos que mostraram muito talento ali, conduzindo ali nosso momento de fotos. E também o pessoal do Link Animal, vou mencionar depois, fazer stories, marcar pela parceria, por terem vindo aqui também divulgar sua causa, né? E pela Bruna também, que veio também vender os seus gadgets e seus livros aqui também. Já saí com vários mais uma fila aqui para montar os livros, né? Porque tem já uns para ler, nunca acaba essa pilha, né? E só uma pergunta antes de esquecer para todos nós aqui, quando vai ser o primeiro encontro dos escritores? Opa, vamos deixar registrar essa data. Vamos marcar pro início de setembro? Início de setembro. Esse mês vai ser bem louco, a gente ainda tem o Festival de marcado. Cinema de Gramado, fazer a cobertura com a Vigília Nerd. Ótimo. Então, início de setembro A gente encontra uma brecha na agenda, Isso aí. se reúne com os que estão aqui Isso aí. e vai ser a reunião pra gente definir o que vai acontecer. Isso nesse meio de caminho. Gravado ao vivo. Tá gravado, registrado, tá marcado. tá E se nesse registrado. meio tempo a gente encontrar mais alguém que divida desse propósito, dessa ideia, tem essa pegada aí que a gente já divide, a gente agrega A também Bianca ao já projeto. está olhando pro nada ali, pensativa, Nervosa. onde ela foi se meter. Apoiar Já o tirou. marido e tirar fotos. Tá aí, achamos uma ação pra Bianca. Combinadíssimo. Isso aí. Agradecer a todo mundo que veio aqui na Eco nesse dia, o pessoal que participou no podcast, o pessoal que veio trazer os seus serviços, seus produtos, seus negócios. E a gente volta aí. Eu falei, esse podcast aqui não tem uma periodicidade, né? Mas se for botar na ponta do lápis, quando a gente vai fazer de novo, eu acho que vai ser dia 21 de outubro, no Dia Nacional do Podcast. Mas tá muito longe, vai ter que fazer um antes então. Primeiro semestre de 2020. Não, tá longe. Tá bom, outubro. Tá bom. Outubro, dá tempo. Dá tempo. E a gente fez ano passado a gente fez no Dia Nacional do Podcast e também no final do ano lá fora que a gente fez Foi bem legal. Foi um outro evento, então, a princípio mantemos essa periodicidade, mas se surgir uma oportunidade, a gente vai fazer de novo, a gente traz. E sempre lembrar, né, de que a Eco é esse espaço aberto aí, daqui a pouco alguém, eu já fazendo teu jabá, que já é essa conexão aí, né? Daqui a pouco alguém tem aí sua palestra que queira trazer, tem algum seminário, algum workshop, tem alguma ideia que quer trazer, né? Eu, por exemplo, acabo sendo uma colaboradora espontânea em alguns momentos aí, né? Mas estamos sempre juntos aí para pensar em projetos e ações, assim como a gente fez esse. Daqui a pouco alguém quer organizar algum evento aqui. A Eco tem bastante espaço, seja no estúdio, seja no auditório, seja lá fora, para fazer acontecer aí movimentos mais como esse. E é uma coisa que eu não falei aqui quando eu estava falando com as gurias do coworking, né? Que uma das premissas do espaço aqui é porque quando eu era CLT, né? E fiquei 17 anos trabalhando numa empresa de calçados, e quando eu montei o espaço aqui foi me empreender, porque eu estava querendo, esse negócio do empreendedorismo estava assim em mim, e eu queria empreender, só que daí eu apanhei muito. E aí não tinha ninguém para me ajudar. Sim. E aí, então, uma das propostas do espaço aqui é que as pessoas tenham um lugar para onde iniciar também.
Total, isso aí. E parabéns, né, por esses 6 anos aí de coworking, de estúdio. Cada vez que eu venho aqui tem uma novidade, seja nas lâmpadas, seja na câmera, sempre tem uma coisa que a gente vê que é esse carinho, esse olhar para continuar evoluindo, entregar boas experiências para as pessoas, né? E sempre, sempre, sempre desde o início foi esse espaço de acolhimento. Então, parabéns pelo teu trabalho. Tá. Eu queria falar ali, eu queria usar uma cena aqui que eu não usei. Vai? Deixa eu botar aqui, peraí. Que é porque amanhã também é o Dia dos Pais. Ui, aqui, ó, o pai do Tomás! Boa, parabéns. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia Feliz dos Pais Dia pra dos todo mundo Pais. que é pai de pessoas, pai de pet, pai de planta, pai de bebê reborn. O que importa é ter o sentimento, né? E que todo mundo tenha um ótimo final de semana e abracem seus pais e agradeçam. E a gente se encontra em breve. Até mais! Tchau, tchau.